As aberturas de anime se tornaram tão icônicas que é impossível imaginar um cenário em que elas não existem. Algumas delas conseguem ser até mais lembradas do que o anime em si. Fora que os karaokês de eventos otakus não seriam nada sem elas. Mas você já se perguntou por que existem aberturas e encerramentos de animes? E como isso se tornou uma mídia quase tão grande quanto as próprias séries animadas? Bom, se você nunca se perguntou, agora te convido a se perguntar. Porque nesse vídeo eu vou entrar um pouco nesse universo e tentar explorar de onde esse costume veio e como elas se tornaram tão icônicas a ponto de impulsionar carreiras inteiras de bandas japonesas. Mas antes de começar, me dá uma forcinha e se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo que o conteúdo de hoje é bem especial. Mas bora deixar de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos lá, primeiro vamos fazer um exercício de tentar definir o que é uma abertura apenas pelo senso comum. Obviamente é algo que se passa no início da série, onde tem uma música tocando e imagens referentes à série em questão, que combinam com a música. Muitas vezes as imagens podem ser mais conceituais, psicodélicas, outras vezes podem ser apenas algumas cenas bem animadas de coisas que acontecem no anime ou não. E nos casos mais preguiçosos, simplesmente cenas que já estão no anime. A música pode ser desde algo apenas instrumental e que dita o tom daquela obra, ou pode ser cantada e ter letras que combinem com a mensagem da obra ou não. E bom, claramente elas são feitas para convencer a gente de que o que vamos ver naquele anime é legal. Ela dá um gostinho do que está por vir. Então é curioso que as aberturas funcionam tanto como um trailer ou até mesmo como um clipe musical. Essa parte de funcionar como um trailer é bem real, pelo menos pra mim, pois eu tinha muito costume de olhar uma abertura de um anime pra ver se eu me interessava por ele. E talvez mais pessoas além de mim também fizessem isso. Se você fazia isso, comenta aí. Hoje em dia é até comum algumas vezes os estúdios divulgarem as aberturas de um anime um pouco antes dele ser lançado para tentar pegar alguém com isso. E por mais que algumas das características que citamos sejam bem focadas nos casos dos animes, obviamente não são só animes que têm aberturas. Desenhos ocidentais e até séries live action também usam esse recurso, só que de formas diferentes, sendo muitas vezes apenas uma música instrumental e com alguma animação mais conceitual ali. Claro que não é regra, tem casos diferentes também, mas o fato é que em toda a mídia audiovisual televisiva, as aberturas sempre foram usadas como um espaço para mostrar os créditos do elenco e da produção, e também mostrar um pouco do tom daquela obra. E as aberturas de anime seguem isso, mas com algumas peculiaridades, como já comentamos. Eu citei as aberturas de séries no geral, pois vamos precisar passar um pouco por elas para entender melhor como surgiu a necessidade de se ter aberturas. Bom, lá para meados dos anos 40 estavam estreando as primeiras séries de TV, pois foi quando o aparelho começou a se popularizar no mundo. Antes da TV, a única forma de ver um programa audiovisual era no cinema. E para começar a criar uma cultura de acompanhar os programas que disputavam ali os horários comerciais, a TV precisava de algum artifício para chamar a atenção dos telespectadores. Um desses artifícios foram as primeiras formas de abertura, que eram simplesmente colocar uma música característica que se tornasse icônica para anunciar que o show estava começando. Essa musiquinha fazia com que quem não tivesse prestando atenção à televisão se ligasse que o seu programa favorito ia começar. Com o tempo, a forma de se fazer aberturas foi sendo transformada e adaptada no mundo todo. E muitos programas foram entendendo que, para além de uma chamada para o público e de uma forma de exibir os créditos, ou dar o tom da série, apresentar personagens e parte do elenco, as aberturas podem ser encaradas como uma espécie de mídia dentro da mídia, trazendo músicas de fora ou criadas para a série como algo que dava um holofote também para quem fazia as músicas, e talvez também criando uma forma menos chata de entreter o público enquanto os créditos estavam passando. Mas voltando ao caso específico dos animes, para entender como as aberturas foram se tornando o que conhecemos hoje, devemos buscar como elas foram lá no início. Em 1958 foi lançado Hakujaden, ou A Lenda da Serpente Branca, que é considerado o primeiro longa-metragem animado colorido do Japão. E esse filme já possuía algo que podemos considerar como uma forma de abertura. Ele inicia com uma música que cantava a fábula da Serpente Branca de forma resumida. Alguns anos depois, em 1963, a Toei Animation lançava Astro Boy, que é considerado a primeira série em anime de fato. E muitas das suas características não só influenciou, como definiu formatos que a indústria dos animes seguiria dali pra frente. E foi justamente com Astro Boy que
tivemos o início do padrão de um pequeno clipe de mais de 1 minuto que mostrava algumas das aventuras do nosso herói, enquanto uma música acompanhava e cantava sobre as histórias daquele desenho também. Nada mais justo que o primeiro anime ter ditado também o padrão das aberturas. E obviamente esse formato deu certo e se criou uma cultura de se fazer aberturas nesse estilo, sendo criadas variações e experimentações com o passar dos anos. Já que cobrimos um pouco dessa origem das aberturas, para entender o que as tornam tão icônicas, precisamos analisar um pouco de cada elemento que as compõe, ou seja, a música e as imagens. Começando pela música, mais especificamente pelas letras. Dependendo do gênero do anime ou do seu público-alvo, podem existir diferentes tipos de letras de aberturas. Algumas como a Antigona de Astro Boy, que narra um pouco da história, outras que usam elementos do anime no meio das letras para gerar aquela conexão, e outras que podem parecer mais subjetivas e até mesmo soltas em relação ao anime, mas que, se você procurar bem, vai ter alguma coisinha ali que pode se relacionar com a obra. Evidentemente, para nós brasileiros, as letras originais das aberturas nem sempre são compreendidas de primeira, até porque é uma porcentagem muito baixa das pessoas no Brasil que entendem japonês, e hoje em dia é até raro os serviços de streaming legendarem essas aberturas. Mas mesmo quando a gente assistia pelas fansubs que faziam aquelas legendas estilo karaokê, a gente às vezes focava mais em como aprender a cantar elas do que na tradução das letras. Mas quando você observa esse detalhe, muitas letras trazem sentimentos, alegorias e metáforas de algo relacionado à obra, mesmo que seja uma música que não tenha sido de fato escrita para o anime. Mas sempre dá para fazer alguma associação subjetiva entre o tema da música e o do anime. 曲だけ聴いてもちゃんと分かるし、ちゃんと楽しめるし、もちろんアニメのストーリーが分かってその曲を聴いたらもっと分かるみたいなものを目指します。 E esse aspecto é bem chamativo, pois muitas vezes alguém que não conhece o anime pode escutar a música e achar ela interessante, e isso levá-la a se interessar pelo anime, e até mesmo a ter interpretações diferentes sobre características dele. E claro que eu não vou deixar de falar das nossas versões brasileiras de aberturas, que se tornaram ainda mais icônicas pra gente. Quem nunca se pegou cantarolando a abertura de Dragon Ball GT? Ou nunca se sentiu um verdadeiro metaleiro ouvindo Pegasus Fantasy na voz de Edu Falaschi? Ou até mesmo ficou curtindo aquela vibe boa da abertura de Yu Yu Hakusho na voz de Luigi Carneiro? São inúmeros exemplos que vêm para mostrar que não só na cabeça da gente que é otaku que essas músicas ficaram marcadas. E isso é um mérito tão grande que faz com que algumas aberturas dessas sejam ainda mais valiosas do que o anime em si, ouso dizer. E essas aberturas, sejam elas profundas, falando sobre a melancolia urbana, ou leves e simples, falando sobre uma aventura fantástica, contribuem demais para esses temas ficarem marcados no coração de muita gente. E claro, as letras não trabalham sozinhas. As melodias e o trabalho instrumental de muitas aberturas são tão icônicos que só de você ouvir os primeiros acordes, vários sentimentos podem passar por você. E é ainda mais interessante a gente ressaltar a variação de ritmos e gêneros musicais que as aberturas têm o poder de apresentar para quem acompanha os animes. A gente tem desde city pop, heavy metal, jazz e tantos outros estilos que podem despertar o interesse dos fãs de anime pelo gênero musical em questão, e muitas vezes criando um amor pela música no geral, influenciando muita gente a aprender a tocar um instrumento para reproduzir a música do seu anime favorito. Uma bela porta de entrada para muitos conhecimentos, eu diria. Se tem alguém aí assistindo que aprendeu a tocar algum instrumento por causa de uma abertura de anime, comenta aí. E já que estamos falando de música, é inevitável não comentar um pouco sobre o processo de produção dela e como existe toda uma indústria por trás das anime songs. É inegável que as músicas presentes nas aberturas e encerramentos de anime se tornam produtos de grande reconhecimento, muito por causa da projeção que elas ganham devido à obra a qual elas estão vinculadas. No final de 2022, o Spotify divulgou quais artistas e músicas japonesas foram as mais ouvidas do mundo. E dá pra ver que as duas listas correspondem bastante, já que muitos dos artistas mais ouvidos estão com suas músicas mais ouvidas no top também. E olha só, são aberturas de animes. Duas aberturas de Demon Slayer, a abertura de Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e outros. Isso já nos mostra o quanto a mídia abertura de anime é valiosa para fomentar todo um mercado musical do Japão. E claro que é algo que se retroalimenta também, pois muitas vezes já são escolhidos artistas que já estão com destaque para interpretar a música de uma abertura. Inclusive, esse processo de escolha é algo bem relevante também para o sucesso, pois existe uma sinergia muito grande nisso. Algumas bandas ou artistas são escolhidos a dedo para participar de uma trilha sonora justamente por já haver uma ligação prévia do estilo do artista com o da obra.
Por exemplo, as aberturas de Kaguya-sama, um anime de comédia romântica, tem todas as suas aberturas cantadas pelo Masayaki Suzuki, que toca músicas num estilo meio jazz, balada romântica e que tem um estilo meio galanteador. Certeza que ele arrasa os corações das senhorinhas do Japão, quase que um Roberto Carlos de lá. Então vê que tem tudo a ver? A linguagem do anime casa bastante com o estilo do artista. E dá pra trazer exemplos de outros gêneros, como a banda Men with a Mission, que faz muita coisa numa pegada de ação, com um certo peso ali, como Vinland Saga, Demon Slayer, Nanatsu no Taizai e entre outros. Dá pra pensar de cara também algumas bandas que emplacaram grandes sucessos em anime shonen e se tornaram figurinhas carimbadas nas aberturas de produções do gênero, como o Asian Kung Fu Generation, que já fez música de Naruto, Bleach, Full Metal e entre outros. E também a Flow, com músicas de Naruto, Code Geass, Nanatsu no Taizai e etc. Ou seja, tem artistas que já construíram uma reputação que os tornam ideais para fazer parte da trilha de um anime de um gênero específico. Mas mesmo com todas essas relações entre banda e anime, ainda é bem variado a forma que as músicas são escolhidas para se tornarem aberturas ou encerramentos. Nem sempre as músicas são compostas exclusivamente para um anime. Muitas vezes são escolhidas músicas que já estão fazendo sucesso e que caberiam dentro do contexto da obra, como uma forma de impulsionar ambas. Algumas vezes as músicas podem se inspirar em elementos da série, mesmo que não necessariamente tenha sido composta para tocar na série, e aí acaba sendo escolhida para unir o útil ao agradável. E claro, também existem os casos em que as músicas são feitas de fato para serem usadas na obra. Nesse caso, o estúdio que produz o anime tem total participação na composição da música também. そのストーリーラインとか、そういうのがドキュメントが来まして、でもそれを読んで考えるのと、その曲に込めるメッセージを考えるとか、その感情とか、その2つをこう両方入れていって考えていくっていう感じが多いと思います。 Enfim, os casos variam, mas com tudo isso não dá para negar que são coisas que se retroalimentam dentro da indústria japonesa do entretenimento. E pelo fato das aberturas serem um potencial de sucesso, muitas bandas ou artistas acabam buscando se adequar a alguns formatos que facilitam que a sua música seja escolhida para um anime. Um dos formatos é justamente o padrão de tempo da música. O formato de 1 minuto e meio é o padrão mais usado para as aberturas de anime. Então muitas bandas fazem músicas que possam funcionar também nessa métrica, para que a possibilidade da música entrar na trilha sonora de um anime seja maior. Claro que aí a gente entra numa discussão sobre a necessidade desses artistas terem que se adequar a modelos para conseguirem se destacar, o que talvez torne o mercado musical algo muito padronizado e talvez repetitivo, mas isso é tema para outra conversa. Mas é inegável que esse modelo funciona, pois a indústria musical japonesa continua crescendo e muitas dessas bandas que citamos lotam shows internacionais e participam de eventos, até mesmo aqui no Brasil, devido aos seus sucessos atrelados aos animes. Isso também é legal para nós que curtimos as músicas, tenhamos a possibilidade de vê-las sendo interpretadas pelos seus artistas originais aqui no nosso país. Agora, trocando um pouco o foco, vamos falar das imagens. Afinal, as aberturas não são só músicas. A parte visual também é muito importante para compor essas peças. Primeiro é bom a gente falar de conceito, pois muitas aberturas trazem ideias visuais que podem ser até bem distintas do próprio anime, ou ter alguma coisa ou outra a ver, mas o seu conceito próprio faz com que ela seja uma obra bem única. Muitas vezes usando estilos gráficos que causam sensações diferentes, ou cores específicas que remetem ao sentimento que a abertura quer passar. Toda essa parte visual é extremamente importante para gerar a sensação que a proposta do anime pretende vender. Alguns casos fazem animações bem mais caprichadas e fluidas do que o próprio anime, até porque é uma peça única ali, que vai ser reutilizada durante uma determinada quantidade de episódios. Então é possível definir recursos específicos para a abertura, e até mesmo um tempo para que os profissionais refinem ela, o que é diferente do padrão dos episódios regulares que são lançados semanalmente. Então é importante tanto a gente não se iludir muito com uma abertura com uma qualidade de animação absurda e não esperar que o anime vá ter uma animação extremamente fluida porque a abertura é assim. Mas é claro que uma abertura bem polida, com um conceito legal, uma animação interessante, certamente agrega muito à ideia que vamos ter daquele anime. Por isso a animação de aberturas muitas vezes são melhores do que a do próprio anime. Algumas aberturas inclusive
escolhem ter conceitos visuais diferentes do próprio anime, como algumas aberturas de JoJo que são em 3D e feitas por um estúdio diferente do que o que anima os episódios. Nesse caso, a gente vê uma escolha artística bem interessante para destacar as aberturas como algo também para além do anime. E esse caso também mostra como deve ser comum que os estúdios contratem outros de forma terceirizada apenas para focar na abertura ou no encerramento, o que pode garantir ou não um destaque para o clipe em si. Claro que existem casos e casos, muitas aberturas são feitas em estilos mais padrões também, seguindo a mesma estética do anime em si e ainda assim conseguem ser incríveis, pois tudo depende de vários fatores que às vezes é até difícil dizer quais. Mas é importante que os estilos gráficos e visuais da abertura estejam em sintonia com a música para que tudo funcione uniformemente, fazendo a gente se empolgar com aquele minutinho ali. Antes de finalizar, aqui vão algumas coisas que considero bem chatas em algumas aberturas. A primeira delas é quando elas, de forma preguiçosa, usam cenas que estão dentro do anime para complementá-la. Muitas aberturas de One Piece fizeram isso e, nossa, eu odeio isso. Tanto por ter potencial de spoiler ali, afinal, eu já tô indo ver o episódio, você não precisa me mostrar o que vai acontecer nele na abertura. E também pela preguiça, pois poderíamos ter cenas conceituais e legais ali, com um potencial de wallpaper, mas não. Uma coisa que revolta muita gente também são as aberturas que mentem, e eu até já fiz alguns shorts falando de alguns casos assim, e confesso que por mais que me enganem, eu até gosto, pois me fazem imaginar universos alternativos, onde aquela mentirada pode ter acontecido, ou até mesmo mostra algum empenho de quem trabalhou na abertura de criar alguma ceninha ali, mesmo que seja nada a ver. Inclusive é muito melhor que a abertura minta pra gente do que ela dê spoiler de algum acontecimento relevante da história. Eu não digo de coisas mais triviais ou de coisas que aconteceram em eventos anteriores à temporada, mas é meio que revoltante quando troca uma abertura e tá lá uma cena de algo que vai acontecer nos episódios futuros dando spoiler de forma descarada. Porém, tem algumas aberturas que conseguem fazer isso de forma interessante, que é colocar o spoiler mas de uma forma enigmática, que você não entende exatamente o que vai acontecer, sabe? As aberturas de JoJo fazem muito isso. Quando você assiste a primeira vez, você vê aquele monte de imagens ali e não entende muito bem. Mas depois que você já assistiu ao anime, você percebe que tinham spoilers escondidos ali no meio. Se você lembrou de outras aberturas que fazem isso, comenta aí. Bom, talvez ainda tenha bastante coisa desse vídeo que possa ser expandida para uma conversa futura, mas acredito que consegui falar um pouco sobre o meu amor pelas aberturas até aqui. Ah, e claro, eu sou totalmente contra você pular as aberturas, tá? Tem que assisti-las até decorar a música. Só pode pular se você tiver enjoado dela, ou se ela for ruim também. Tô brincando, faz o que tu quiser aí. Ah, e lembrando que muita coisa que falei aqui funciona tanto para abertura quanto para encerramento, tá? Foquei mais nas aberturas, pois a gente acaba se lembrando mais delas. Mas as endings também têm um valor e um peso parecido para tudo que comentamos aqui. Mas enfim, espero que tenha ficado claro que esses clipezinhos que tocam no começo ou no final do anime não são apenas algo para comer tempo do episódio, mesmo que às vezes também seja, mas sim uma peça muito importante para você tirar algum julgamento sobre o anime em questão, e que também mostra uma criatividade que explora muito do potencial dos artistas envolvidos. Então, se você chegou até aqui, prove que ficou até o fim do vídeo comentando a sua ou as suas aberturas de animes favoritas. E se quiser, me diz o porquê dela ter te marcado tanto também. Claro, não se esquece também de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!